Boa noite, Dom. Eu não sei se você vai achar isso interessante, mas é uma daquelas histórias que tem um toque estranho, meio inquietante e talvez até um pouco triste. Hoje sou casada com um homem incrível e no ano passado tivemos nosso primeiro filho juntos. Só que antes disso, eu fui casada com outra pessoa, alguém que não era exatamente uma boa pessoa, e juntos tivemos uma filha. No entanto, meu marido atual tem sido extremamente carinhoso com ela, tratando-a como se fosse sua filha desde que a conheceu, quando ela tinha 4 anos. Me sinto imensamente grata por ter um companheiro tão maravilhoso. Nós sempre tivemos um relacionamento muito transparente e honesto. No entanto, ele nunca foi do tipo que se envolve em fofocas. Por isso, sei que ele não estava escondendo nada de mim quando, às vezes, esquecia de me avisar sobre algumas coisas. Não o culpo por isso, mas admito que, em algumas situações, me sinto um pouco incomodada. Enfim, vamos ao que interessa. A família dele adora se reunir, não apenas em feriados, mas também em aniversários, eventos esportivos. Qualquer motivo que eles pudessem encontrar para celebrar, eles aproveitavam. Nós sempre éramos convidados, mas nem sempre conseguíamos ir. Quando fomos, correu tudo tranquilamente, sem maiores problemas, e eu consegui me dar bem com vários parentes dele. Eu confesso que estava ansiosa para levar minha filha. Tinha medo de que as pessoas a tratassem de forma diferente ou me julgassem. Mas, para minha felicidade, todos a receberam de braços abertos, do mesmo jeito que meu marido fez. Ela encontrou muitas crianças com quem brincar, os pais dele a adoraram, e o clima foi ótimo. Então, quando nos convidaram para mais um churrasco, não hesitamos em ir e, claro, minha filha foi com a gente. Aconteceu na casa dos pais dele, e já tinha muita gente por lá quando chegamos. Fomos para o quintal, e minha filha, sem hesitar, correu para se juntar às outras crianças que estavam brincando. Enquanto todos estavam engajados em conversas, apareceu uma pessoa que eu ainda não conhecia. Embora já tivéssemos ido a algumas dessas reuniões, também havíamos perdido outras, e essa mulher em especial eu ainda não havia visto. Meu marido a apresentou como sua tia Alice. Ela se sentou ao lado da mãe dele, sua irmã, e a conversa seguiu normalmente. Ela me fez algumas perguntas, mas nada demais. Depois de um tempo, minha filha veio até mim pedindo algo e Alice, surpresa, perguntou: "Essa é sua filha?" Confirmei com orgulho e pedi para minha filha se apresentar como de costume. Ela disse seu nome, sua idade e falou sobre seu animal favorito. Alice sorriu, mas o sorriso parecia um pouco forçado. Depois de uma rápida troca de palavras, minha filha voltou a brincar. Então, Alice perguntou há quanto tempo estávamos juntos, e eu podia ver que ela estava fazendo as contas mentalmente. Antes que eu pudesse responder, meu marido se adiantou e explicou que minha filha era fruto de um casamento anterior. Alice me olhou como se estivesse tentando descobrir se eu estava escondendo algo, mas não havia nada a esconder. Se fosse necessário explicar mais, eu teria feito do mesmo jeito que sempre faço, com poucas palavras, sem muitos detalhes. Felizmente, a mãe do meu marido mudou de assunto e desviou a conversa, evitando assim uma situação desconfortável. Quando a comida ficou pronta, ajudei a montar o prato da minha filha e também cuidei das outras crianças. Assim que todos estavam servidos, preparei meu prato e me juntei ao meu marido e ao resto das pessoas para comer. A conversa continuou normalmente, cada um no seu próprio ritmo. Depois do almoço, as crianças começaram a brincar com espadas de brinquedo e pistolas de água. Minha filha veio correndo em minha direção com aquela cara de quem estava pronta para me molhar. Então lancei aquele olhar típico de pai. Quem é pai ou mãe vai entender. Aquele olhar de não ouse. Mas ela me encarou com um sorriso tão travesso que eu já sabia o que vinha pela frente. Então, me preparei para ser atingida pela água. Levantei e entrei na brincadeira, soltando aquela frase que muitos pais adoram dizer: "Eu que te trouxe a esse mundo, mocinha, não me faça te tirar dele." Ela soltou um grito e saiu correndo, com algumas pessoas ao redor rindo e meu marido ainda incentivando: "Corre!" Quando finalmente a peguei, ela fez aquela pose clássica de mortinha, paralisada e com a língua de fora. Nesse momento, meu marido também entrou na brincadeira, fingindo que iria pegá-la, e ela pulou de novo. Ele sempre brinca com ela desse jeito.
e é uma das coisas que faz com que nós duas o amemos tanto. Depois de um tempo de diversão, ele me ajudou a levantar, e voltamos juntos para a varanda, enquanto minha filha já estava distraída com outra coisa. Foi aí que percebi o olhar zangado de Alice e a expressão preocupada da mãe dele. Ela olhava nervosa, alternando o olhar entre Alice e meu marido, como se algo sério estivesse acontecendo. Eu não fazia ideia do que estava rolando, mas decidi que não era da minha conta. Peguei minha bebida e fiquei observando as crianças. A mãe dele tentou começar a falar, mas Alice interrompeu em alto e bom som. Isso não tem graça, Mariana. Fiquei ali sem entender e confusa. Desculpa? A mãe dele, numa tentativa de apaziguar, colocou a mão no joelho de Alice e disse algo como: ela só estava brincando, Alice. Mas Alice parecia já estar sem paciência. Ela se ajeitou na cadeira, meio que brincando com algo nas mãos, e foi então que o pai do meu marido, de perto da fogueira, interferiu. Ela só estava brincando com a filha, Alice. Deixa isso pra lá. Visivelmente irritado com a situação. Bem, não achei muito engraçado, disse Alice enquanto se dirigia para dentro da casa. Na mesma hora comecei a me desculpar várias vezes, mesmo sem entender o que eu tinha feito. A mãe dele tentou me tranquilizar, dizendo que estava tudo bem, e foi atrás dela. Meu marido também me disse que estava tudo certo, assim como o pai dele. No entanto, ninguém me explicava o que exatamente a tinha incomodado, apenas tentavam me assegurar que não era culpa minha. Por mais que me dissessem isso, eu ainda me sentia como se tivesse arruinado a noite. Pelo que pareceu, Alice foi embora logo depois, e os outros acabaram conseguindo trazer de volta o bom humor. Mas eu não parava de pensar no que havia acontecido. Fiquei remoendo aquilo por um bom tempo, tentando entender o que eu tinha dito ou feito. Quando finalmente chegamos em casa e minha filha estava na cama, não consegui evitar e perguntei ao meu marido o que afinal tinha acontecido. Ele me disse que Alice sempre ficava sensível perto de crianças, mas aquilo não fazia muito sentido para mim. Continuei insistindo, porque sabia que não conseguiria parar de pensar nisso até entender direito o que tinha feito. O que ele me contou, no entanto, foi muito diferente do que eu esperava. Aparentemente, quando meu marido era pequeno, Alice também tinha uma filha, mas, segundo ele, não era exatamente a melhor mãe. Ela nunca quis realmente a menina, mas ainda assim a manteve por perto. Com o passar do tempo, as coisas melhoraram um pouco e ela começou a mostrar mais carinho pela filha. No entanto, um dia, houve muitas conversas entre os pais dele que ele não podia ouvir. E depois disso, Alice ficou um tempo na casa deles. De repente, ela não estava mais lá, e ele deixou de ver a prima por um bom período. Acontece que a filha de Alice morreu, mas ela só comunicou isso no dia seguinte, o que naturalmente gerou muitas suspeitas. Houve um grande julgamento, e no fim, a conclusão foi de que se tratava de um acidente. Na época, meu marido era muito jovem e só ficou sabendo dessa história quando cresceu. Mas mesmo assim, ele nunca entrou em detalhes, o que eu entendo completamente. Aparentemente, minha brincadeira de te tirar deste mundo a incomodou profundamente. Embora fosse uma frase comum e dita em tom de brincadeira, a afetou de verdade, e me senti péssima por isso. Eu não fazia ideia, e parece que ninguém achou necessário mencionar. Afinal, como alguém diria algo como: ei, esta é a tia Alice, a filha dela faleceu, então tome cuidado com o que diz. Não é algo fácil de mencionar em uma apresentação. Toda essa situação criou uma grande divisão na família. Alguns acreditam que ela deveria ter sido punida com mais rigor, pois suspeitam que houve algo mais envolvido. Meu marido me deu um resumo um tanto vago do ocorrido e eu deixei o assunto de lado por um tempo. Quando descobri que estava grávida e Alice começou a agir de maneira estranha perto de mim, resolvi investigar mais. Encontrei artigos sobre o caso, tanto online quanto na biblioteca da nossa cidade. Depois de ler tudo, entendo por que muitos acreditam que pode ter ocorrido algo a mais. Não quero entrar em muitos detalhes, pois já estou expondo bastante sobre a minha família e é por isso que me refiro a ela como Alice. Esse não é seu nome verdadeiro. Desde que soube dessa história, fico um pouco desconfortável perto dela.
Ela já fez alguns comentários esquisitos e olhou para meu bebê de uma forma que me fez abraçá-lo mais forte. Sei que, no fim das contas, não há muito o que eu possa fazer, mas às vezes me pego pensando nisso. Por sorte, só a encontramos 1 ou 2 vezes por ano nas reuniões da família dele, então conseguimos evitá-la na maior parte do tempo. Tendo 2 filhos agora, que são tudo para mim e para meu marido, não consigo imaginar passar por uma perda como essa. Espero de verdade que ela seja inocente. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu nome é Audrey e venho de St. Louis, Missouri. Sou uma americana de 2ª geração com raízes bósnias. Meus pais chegaram aos Estados Unidos separadamente no início dos anos 90. Foi em um restaurante bósnio na Union Road que seus caminhos se cruzaram e logo começaram a namorar, se casando em seguida. Eu nasci em outubro de 1996 e, ao que parece, eles estavam muito felizes durante o primeiro ano da minha vida. As poucas lembranças que tenho do meu pai desse período são vagas, e às vezes me pergunto se não são apenas memórias criadas a partir das inúmeras histórias que ouvi sobre o quão incrível ele era, um pai perfeito durante meu primeiro ano. Agora você pode estar se perguntando, como alguém que deixou minha mãe e a mim pode ser lembrado com tanto carinho, a ponto de algumas pessoas ainda o chamarem de herói? Se você está confortável, vou contar. Meu pai cresceu numa pequena vila bósnia chamada Obed, que fazia parte da antiga Iugoslávia. Pelo que minha mãe conta, deve ter sido um lugar lindo para viver. A vila era cercada por montanhas, florestas ideais para caça e riachos perfeitos para pesca. Por quase 2 gerações após a Segunda Guerra Mundial, a região experimentou uma paz prolongada. Mas então, e vou pular algumas partes, a guerra chegou, e quando veio, foi devastadora. Baseada em linhas étnicas, a Guerra Civil Iugoslava tornou-se um conflito amargo, vizinho contra vizinho. O derramamento de sangue foi tão intenso que a guerra gerou conflitos menores e mais localizados, como a Guerra Civil da Bósnia. Foi durante esse caos que meu pai fugiu da Bósnia. Minha mãe e sua família partiram um pouco antes. Então, apesar de enfrentarem as primeiras fases do conflito, felizmente escaparam antes do início da guerra na Bósnia. Meu pai, por outro lado, permaneceu em Obed para proteger a família mesmo quando outras famílias bósnias já estavam fugindo para países como a Europa, o Reino Unido e a América. Isso porque, no começo, ele acreditava que não havia motivo para se preocupar. Sem entrar em muitos detalhes, e por favor não me critiquem por simplificar a situação, as facções envolvidas na Guerra Civil da Bósnia eram assim. Os sérvios formavam a minoria, enquanto os bósnios e croatas compunham a maioria. No início, bósnios e croatas estavam aliados, então parecia que tinham a vantagem. Mas as coisas mudaram quando os sérvios da Bósnia começaram a receber apoio da Sérvia, uma nação muito mais forte, o que virou o jogo e prolongou a guerra. Assim, meu pai e sua família passaram de uma aparente segurança nas montanhas para perceberem as forças inimigas se aproximando cada vez mais. Os homens da vila formaram uma espécie de milícia e resistiram o máximo possível até serem forçados a recuar para a vila. Mas, nesse tempo, conseguiram evacuar os mais vulneráveis de suas famílias. Então, quando os sérvios cercaram Obed, a luta era para evitar que a vila fosse destruída. Minha mãe conta que, segundo as histórias do meu pai, havia uma grande esperança em Obed, a expectativa de que poderiam resistir até que a OTAN interviesse para expulsar os sérvios. No entanto, à medida que os sérvios cercavam a vila e seus atiradores derrubavam os combatentes bósnios, um por um, meu pai e seus amigos começaram a perceber que estavam perdidos. E o pior, suas famílias também estavam em perigo. Acreditando que poderiam conter os sérvios por tempo suficiente, os homens de Obed pediram para que suas esposas e filhos esperassem em uma vila vizinha. Caso não recebessem um aviso do ataque iminente,
Elas também poderiam ser cercadas, capturadas e possivelmente massacradas. A milícia não tinha outra escolha a não ser tentar romper o cerco, mesmo sabendo que estavam em menor número e menos armados, o que tornava essa opção arriscada. Até que, certa manhã, movido pelo desespero, meu pai se embrenhou na floresta para procurar um caminho entre as linhas sérvias. Incrivelmente, ele encontrou. Os sérvios negligenciaram a guarda de um campo aberto além de algumas árvores, no lado leste de Obed. Aparentemente, eles acreditavam que ninguém seria tolo o suficiente para atravessar esse campo, especialmente com atiradores posicionados nas colinas. Essa falha de cálculo ofereceu à milícia uma oportunidade de escapar e salvar suas famílias novamente. Quando meu pai garantiu que o caminho estava livre, os outros homens se moveram silenciosamente até a clareira, aproveitando o nascer do sol. À medida que avançavam, começaram a correr pela brecha nas linhas sérvias sem ouvir um único tiro. Eles gritavam para o meu pai: "Você é um gênio! Você nos salvou!" Mas no momento em que estavam agrupados no centro da clareira, os sérvios abriram fogo. Meu pai contou que não tiveram chance. Os homens corriam ou tentavam se proteger, mas muitos foram alvejados por metralhadoras e atiradores. Tudo o que meu pai pôde fazer foi correr e rezar para que uma bala sérvia não o atingisse. Milagrosamente, ele alcançou a linha das árvores, escapou e deu a volta pelos sérvios enquanto eles avançavam para terminar o massacre e destruir Obed. Enquanto os sérvios queimavam e saqueavam, meu pai conseguiu chegar à vila onde as famílias estavam abrigadas e avisou que, se não fugissem logo, seriam os próximos. Após ver seus companheiros massacrados, ele decidiu que não ficaria mais na Bósnia. Desde então, não descansou até que ele, sua mãe e sua tia estivessem a bordo de um avião rumo aos Estados Unidos, onde acabaram por se estabelecer em St. Louis. Minha avó, Deus a tenha, sempre exaltava o heroísmo do meu pai, como ele liderou uma investida quase impossível contra os sérvios para proteger sua família e outros civis. Ela também dizia que ele foi o único sobrevivente da sua unidade da milícia e que devia ser abençoado por ter saído vivo de um massacre tão terrível. Minha mãe comentou que meu pai não gostava dessas histórias e por isso ela evitava falar sobre isso perto dele. Ela acreditava que ele carregava a chamada culpa do sobrevivente, como se vê nos heróis que não se consideram heróis, aquele velho clichê. Mas, cerca de 1 ano e meio de casamento, pouco antes de eu completar 1 ano, houve uma grande briga em que meu pai revelou a verdade sobre aquele dia. Minha mãe me disse que ele afundava em depressões que duravam dias, bebia demais e ficava fora de casa por muito tempo. Quando eu tinha 1 ano, ela estava cansada da situação. Ela deu um ultimato. Nada mais de bebida, nada de ficar fora até tarde com os outros bósnios, e você terá que procurar ajuda psiquiátrica para lidar com os traumas de guerra se quiser que eu permaneça. Foi então que meu pai respondeu algo como: "Eu não mereço ajuda." Ao que ela retrucou: "Claro que você merece, você é um herói." E ele a surpreendeu com uma frase que repetia várias vezes: "Eu matei pessoas." Nesse momento, minha mãe insistiu no que sempre dizia, que não era culpa dele, que ele não podia se culpar para sempre e que, no final das contas, ele fez o que era certo. Foi nesse momento que ele perdeu o controle e disse que ela estava errada. Ele não havia matado acidentalmente. Fez isso intencionalmente. Meu pai sabia que se tentassem romper o cerco juntos, ele e seus amigos seriam massacrados. E se ninguém conseguisse avisar a próxima vila, suas famílias também morreriam. Então, ele arriscou tudo, mas ao custo de sua alma. Naquela manhã, quando supostamente estava procurando uma abertura nas linhas sérvias, ele na verdade estava procurando os próprios sérvios. Usando uma bandeira branca improvisada com uma camisa velha e um galho, ele se rendeu. Os sérvios o capturaram e o levaram até o comandante, que perguntou se ele estava ali para negociar a rendição da vila. Meu pai respondeu que não, que a milícia preferiria morrer a entregar suas casas, mas que, ao contrário deles, ele não queria morrer. Ele queria viver, mesmo que fosse em outro lugar. Os sérvios riram, surpresos com a ousadia daquele bósnio, pedindo simplesmente para deixá-lo ir.
Mas isso não era o que ele estava propondo. Ele sugeriu entregar toda a milícia de uma vez, permitindo que os sérvios os massacrassem rapidamente. O único preço que pediu foi a liberdade após o tiroteio. Foi o que ele fez. Conduziu seus companheiros até a área aberta, mas não correu à frente deles como afirmava. Ele ficou nas árvores, assistindo enquanto os sérvios realizavam a emboscada terrível e matavam seus irmãos de armas. Quando o comandante sérvio ordenou o fim dos tiros, meu pai atravessou a área aberta, passando sobre os corpos de seus amigos de infância a caminho da segurança. Meu pai tinha certeza de que os sérvios iriam atirar nele. Ele chegou a dizer para minha mãe que, em certo momento, desejou que tivessem feito isso. Mas os sérvios sabiam que matá-lo seria a solução mais fácil. O verdadeiro golpe no coração dele seria deixá-lo viver, sabendo que tinha traído seu país e seu povo. Quando se reencontrou com a família na vila vizinha, meu pai falou o mínimo possível sobre sua fuga. Deixou que todos acreditassem que suas ações haviam sido heróicas e não egoístas e desprezíveis. Ele conseguiu manter esse segredo por um tempo, mas, como mencionei, não demorou muito até que ele desabafasse e contasse tudo para minha mãe em uma noite. Foi então que ela disse para ele ir embora. Ela sabia o quão terrível tinha sido o que ele fez, mas em momentos de desespero, quando se trata de sobreviver ou proteger a família, as pessoas às vezes tomam atitudes inimagináveis. Mesmo assim, naquele momento, ela não sabia o que mais fazer e simplesmente pediu que ele fosse embora. Ela achava que ele voltaria, que passaria no bar de costume, beberia até se embriagar e voltaria de madrugada, cambaleando e implorando por perdão. Mas ele nunca voltou. Nunca. Ele entrou no carro, deixou a cidade e nunca mais voltou. Minha mãe acredita que ele ainda está vivo em algum lugar. Afinal, tecnicamente ainda estão casados, e ela é sua parente mais próxima. Se ele falecer, provavelmente seremos informados rapidamente. Muitas pessoas me dizem que eu deveria procurá-lo, mas, sinceramente, não tenho interesse nisso no momento. Dizem que vou me arrepender se não fizer, que sempre achamos que temos tempo, quando na verdade não temos. No entanto, não tenho medo de confrontá-lo com o que ele fez. Tenho medo do que ele pode ter se tornado. Sei que há a possibilidade de ele ter seguido em frente, criado uma nova vida, e que encontrá-lo agora como adulta poderia me proporcionar a catarse que sinto que preciso. Mas duvido que a realidade seja tão ideal. Acho que ele pode ter se transformado em algo mais sombrio, talvez mais um monstro do que o homem que traiu seus companheiros. Sei que, se ele não tivesse feito o que fez, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. Mas toda a lógica e racionalização do mundo não mudam o que ele fez. Tenho uma história sobre um segredo que minha família escondeu por muitos anos. Mesmo entendendo os motivos, o impacto de descobrir a verdade foi profundo. Minha visão sobre as pessoas envolvidas mudou drasticamente, e alguém que eu sempre considerei um herói acabou se revelando uma pessoa terrível. Durante toda a minha infância, eu tinha a certeza de que meu pai era um herói. Acreditava que ele fazia parte do exército e lutava pelo nosso país. Eu me orgulhava dele, embora quase não conseguisse me lembrar de seu rosto. Acho que preciso voltar um pouco no tempo. Quando eu era mais novo, meu pai estava presente. Tenho algumas fotos com ele e minha mãe. Fui o primeiro e único filho que meus pais tiveram. Não tenho muitas lembranças claras do meu pai, pois eu tinha apenas 5 anos quando ele saiu da minha vida. Naquela época, eu não compreendia por que ele não estava mais por perto, só sabia que ele não estava lá. Mas há uma lembrança que ainda me vem à mente. Era noite, eu estava chorando, e meu pai me abraçou forte dizendo algo como: "Desculpe, amigão, vou voltar um dia. Você vai ficar bem, tá?" O problema é que nem sei se essa lembrança é verdadeira. Provavelmente não. Acredito que criei essa memória como uma forma de lidar com a ausência dele. Junto com isso, minha mãe me contava que meu pai servia no exército. Ela dizia que ele tinha sido enviado para lutar contra os inimigos, para salvar o país. Com o passar dos anos, conforme fui crescendo e entendendo melhor as coisas, fazia sentido que ele não estivesse em casa. Afinal,
Ele era um soldado. Quando ele sumiu, era o ano de 2001. Claro, eu ainda não tinha noção do que tinha acontecido em 11 de setembro, mas com o tempo, ao aprender sobre isso, me pareceu lógico que ele estivesse em algum lugar no exterior, lutando em uma guerra. Durante todo o meu crescimento, minha mãe sempre me reafirmava que ele me amava e que estava fazendo aquilo por nós. Lembro de perguntar muitas vezes por que ele não podia voltar nem no Natal, e ela sempre respondia que ele voltaria logo, mas que não podia abandonar sua missão. Eu questionava por que ele nunca ligava ou mandava cartas, e ela me explicava que as ligações eram muito caras, mas que ele tinha escrito cartas. Ela me manipulava, me fazendo acreditar que ele havia me mandado cartas de aniversário nos anos anteriores. Até me dizia que alguns presentes de Natal eram dele. Eu acreditei em tudo. Achei que o exército não permitia que ele voltasse para casa e que ele realmente tinha me enviado cartas e presentes. Minha mãe manteve essa história até eu chegar aos 12 anos. Nessa idade, as coisas começaram a não fazer sentido. Já era 2008 e eu tinha maturidade suficiente para acompanhar as notícias e entender os acontecimentos mundiais. Não demorou para que eu percebesse que algo não batia, porque ele ainda não tinha voltado. Minha mente curiosa e inquieta de pré-adolescente decidiu que era hora de confrontar minha mãe e pedir a verdade. E eu fiz isso. Lembro de perguntar: mãe, você precisa me contar a verdade sobre o papai. Ele não está no exterior, já teria voltado. Onde ele está? Naquele momento ela teve a chance de ser honesta, mas ao invés disso começou a chorar e me contou outra história. Disse que enquanto estava no exterior, meu pai havia morrido em combate. Ela me olhou nos olhos e contou que ele morreu em 2003, durante a guerra no Iraque ou Afeganistão, ou algo assim. Ela disse que queria ter me contado antes, mas não sabia como. Mais uma vez minha mãe me disse que meu pai era um herói, que ele havia morrido defendendo o país, que sua morte foi honrada. É quase triste admitir, mas eu queria muito que essa fosse a verdade. Só que o que aconteceu de verdade não foi nada disso. Eu descobri a verdade quando fiz 20 anos, aproximadamente há 8 anos. Foi no dia do meu aniversário de 20 anos. Cheguei até essa idade sem ter meu pai por perto. Minha mãe fez o melhor que pôde para me criar, mas precisei me virar muito por conta própria. Eu via as outras crianças aprendendo com seus pais e desejava ter a mesma experiência. Mas, de acordo com minha mãe, isso nunca seria possível, porque meu pai havia morrido em combate no exterior. Era uma confusão emocional imensa. Parte de mim queria meu pai na minha vida, mas outra parte se sentia orgulhosa do sacrifício que ele tinha feito. Quando completei 20 anos, durante um jantar com minha mãe e minha avó, algo relacionado ao meu pai veio à tona. Foi minha avó quem fez um comentário que me deixou bastante confuso. É triste o que aconteceu, mas pelo menos ele não pode mais chegar até vocês dois. Quando ela disse isso, fiquei completamente perdido. Olhei para minha mãe e vi a expressão de pânico em seu rosto, a mesma que ela tinha quando me contou que ele havia morrido. Naquele instante, percebi que algo estava muito errado. Eles estavam escondendo algo de mim ou alguém estava mentindo. Sem hesitar, perguntei à minha avó o que ela queria dizer com aquilo. Ela ficou surpresa, como se tivesse cometido um erro, e então olhou para minha mãe. Minha mãe começou a chorar naquele momento e minha avó tentou se desculpar, dizendo que achava que eu já sabia de tudo e que minha mãe já havia me contado. Minha mãe então me disse que conversaríamos sobre isso depois do jantar, mas naquele momento eu já não tinha mais apetite. Eu podia sentir um vazio crescendo no meu estômago, sabendo que algo muito grande estava sendo escondido de mim. Quando chegamos em casa naquela noite, minha mãe e minha avó me chamaram para sentar, e foi nesse momento que me contaram a verdade. Uma verdade que eu não queria, de jeito nenhum, ouvir. Quando eu tinha 4 ou 5 anos, e meu pai saiu da minha vida, não foi porque ele tinha sido enviado para lutar contra o terrorismo. A verdade é que ele era um monstro. Naquela noite em que ele foi embora, foi porque ele tentou matar minha mãe, e provavelmente teria me matado também. Por algum motivo, ele perdeu completamente o controle. Em um surto de raiva e embriaguez, esfaqueou minha mãe 3 vezes e a deixou ali para morrer.
Me disseram que ele fez isso porque ela tentou me proteger, já que ele queria me bater. Eu tinha apenas 5 anos. Aparentemente, naquela noite ele me agrediu várias vezes, até me deixar inconsciente, e em seguida tentou tirar a vida da minha mãe. Minha avó estava presente, e foi ela quem chamou a polícia, bem na hora em que ele estava me atacando. Graças a ela, meu pai foi preso. A vida da minha mãe foi salva, e talvez a minha também. Durante toda a minha infância, eu acreditava que meu pai era um homem incrível, um verdadeiro herói. Eu dizia a todos que tinha orgulho dele, que sentia saudades e que o amava. Mas, na verdade, ele era um assassino em potencial. Provavelmente teria matado minha mãe se a polícia não tivesse chegado a tempo. O comentário da minha avó foi feito porque meu pai havia morrido na prisão recentemente. Ele sofreu uma parada cardíaca e não conseguiram reanimá-lo. Minha mãe soube disso alguns dias antes de finalmente me contar toda a verdade. Aquele foi, sem dúvida, o dia mais difícil da minha vida. Saber que o homem cuja presença eu desejei em cada momento do meu crescimento quase destruiu a minha vida foi devastador. Já se passaram alguns anos desde então, e eu gostaria de dizer que consegui superar tudo, mas a verdade é que isso ainda me persegue em alguns momentos. Não culpo minha mãe por ter escondido isso de mim, mas ainda é doloroso saber que ela mentiu. Eu compartilho essa história agora com a esperança de que, ao colocar isso para fora, talvez eu possa sentir um pouco de alívio. Para aqueles que me conheceram durante a minha infância, peço desculpas por ter mentido sobre o meu pai. Eu mesmo acreditava em todas essas mentiras. Eu pensava que estava contando sobre um homem incrível, um herói honrado, quando, na realidade, ele era o oposto disso, mais vilão do que herói. E se eu pudesse voltar no tempo, eu daria um abraço no meu eu mais jovem, preparando-o para a dor que viria, tanto na primeira vez em que disseram que seu pai havia morrido, quanto na segunda. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Há muito tempo, em uma terra distante destas praias, um homem se dirige a uma multidão de aldeões, fazendo um discurso que prende a atenção de todos. Ninguém ousa pronunciar uma palavra ou desviar o olhar. Quando ele finaliza, pega um isqueiro e acende uma chama. Atrás dele, uma mulher está amarrada a um poste de madeira, com um pneu de motocicleta embebido em gasolina ao redor do pescoço. Tanto líquido inflamável havia encharcado o solo ao redor que bastou o homem lançar o isqueiro aos pés dela para que o vapor fosse inflamado e o fogo se espalhasse. Enquanto a mulher gritava, a multidão se mantinha em silêncio. Muitos a conheciam desde sempre. Ela era uma anciã respeitada na aldeia, uma mulher de grande influência. Mas, mesmo com as chamas consumindo seu corpo e seus gritos preenchendo o ar, ninguém ousou protestar. O crime da mulher: roubar uma pequena quantidade de ópio de um rudimentar centro de processamento escondido nas selvas ocidentais de Mianmar. Ela justificou ao homem que a condenou que seu filho estava sofrendo com um braço quebrado e que, sem condições de pagar por medicamentos com seu salário miserável, furtou o ópio na esperança de aliviar a dor do garoto. Relatam que o homem escutou com atenção, como se realmente simpatizasse com sua situação. No entanto, após obter sua confissão completa, ele a sentenciou à morte, atuando como juiz, júri e executor. Esse homem, que incinerou a mulher com a mesma facilidade com que alguém acende uma vela, era o principal executor de uma rede de contrabando de heroína, operando no infame Triângulo Dourado, no Sudeste Asiático. Ela não foi a primeira vítima dele, e aquela execução nem foi a mais cruel ou grotesca que ele realizou. Ao longo dos anos, ele eliminou centenas: ladrões, infratores de regras, trabalhadores que tentaram escapar antes do término de seus contratos. Todos mortos a tiros, enforcados, decapitados ou queimados. Era assim que mantinham a ordem naquela região, como garantiam que os trabalhadores miseráveis seguissem as regras, enquanto o dinheiro fluía dos americanos que compravam sua heroína. Esse homem, um assassino impiedoso, era tanto respeitado quanto temido no comércio mundial de heroína. E esse homem era o meu avô.
Ele trabalhou nisso por pouco mais de uma década, desde o final de seus 20 anos até pouco depois dos 40, quando percebeu que precisava parar. Não conheço todos os detalhes sobre por que ele teve que sair, mas sei que sua vida estava em risco, assim como as da minha mãe e das minhas tias. Acho que, quando você mata tantas pessoas, acaba fazendo alguns inimigos. Foi então que meu avô juntou todo o dinheiro que pôde, arrumou uma maneira de ser contrabandeado junto com a família para o Vietnã, e lá compraram passaportes diplomáticos falsos do Vietnã do Sul. Assim, embarcaram em um avião da Força Aérea como se fossem refugiados de alta importância. Naquela época, muitos políticos influentes do Vietnã do Sul estavam fugindo do país, levando consigo tudo o que podiam para evitar que caísse nas mãos dos comunistas. Quando meu avô apareceu no aeroporto, com um terno elegante e malas cheias de notas de $100, ninguém questionou quando ele e sua família exigiram educadamente um assento em um avião de transporte para deixar o país. Ao chegarem à América, estabeleceram-se na Bay Area, e meu avô usou o dinheiro para investir em pequenos negócios, geralmente relacionados à comunidade do Sudeste Asiático. Ele possuía participações em lojas de banh mi, restaurantes tailandeses, mercearias filipinas, você nomeia, e o vovô estava ganhando com isso. Foi assim que ele conseguiu multiplicar sua fortuna deste lado do Pacífico. Ele viveu como um empresário legítimo por mais 40 anos. Depois de vencer o câncer 2 vezes, ele foi diagnosticado pela 3ª vez. Mas dessa vez, o prognóstico foi terminal. Ele partiu sem nunca falar sobre o que fez em Myanmar. Minha avó tinha alguma noção das atividades dele naquela época. Sabia o suficiente para suspeitar que ele tinha tirado algumas vidas, mas ela nunca imaginou a extensão dos crimes do vovô. Demorou até ele estar em seu leito de morte e se converter subitamente ao catolicismo, para que finalmente fizesse uma confissão completa e irrestrita. Foi aí que descobrimos o quão monstruoso ele costumava ser. Minha mãe contou que, ao longo de 2 ou 3 dias, o mesmo padre o visitou várias vezes, e nesse tempo ele fez dezenas de confissões detalhadas, parando apenas para descansar. Segundo minha mãe, eram coisas horríveis, tão terríveis que ela mal conseguia acreditar. Em certo momento, ela pensou que meu avô estava delirando ou talvez alucinando, e tanto ela quanto a vovó tentaram interrompê-lo, dizendo que ele não sabia o que estava dizendo. Mas ele sabia exatamente o que estava dizendo. Ele podia estar prestes a deixar este mundo, mas sua mente ainda estava completamente lúcida. E uma vez que deixou isso claro para o padre, as confissões continuaram. Agora, como mencionei, foram muitas confissões, mas, de acordo com minha mãe, uma em particular sempre ficou marcada em sua memória. Em praticamente qualquer negócio que envolva muito dinheiro, a segurança é um dos fatores mais cruciais nas operações diárias. No caso do meu avô e seus empregadores, eles administravam seu território como se fosse um estado soberano. Essencialmente, tinham sua própria polícia de fronteira, que equivalia a um exército e uma força aérea particulares, além de emitirem seus próprios cartões de identificação para os trabalhadores, para que todos soubessem quem era quem. Eles conseguiam operar com essa liberdade graças ao suborno de funcionários do governo, mas isso não lhes garantia total autonomia, sem contar que tudo precisava ser feito em completo sigilo. Então, quando uma grande ONG americana surgiu de repente na parte birmanesa do Triângulo Dourado e começou a vacinar crianças de aldeia em aldeia, isso se tornou um enorme problema para meu avô e seus superiores. Foi um problema gigantesco. Todos os funcionários do governo certos haviam sido comprados, mas se os americanos descobrissem que os produtores de heroína tinham transformado uma vasta parte da província ocidental em uma grande fábrica de heroína, haveria sérios problemas. A notícia, sem dúvida, chegaria até o embaixador americano, que, por sua vez, teria de informar o presidente. Depois disso, ninguém sabia que tipo de intervenção estrangeira poderia acontecer. Isso ocorreu no auge da Guerra do Vietnã, e embora o público americano não tivesse ciência de que as forças especiais do ZBSNAIU estavam operando em países onde oficialmente não deveriam estar,
as pessoas nesses países sabiam muito bem. Portanto, quando digo que a organização do meu avô via os americanos como uma ameaça muito real, não era uma preocupação abstrata. A tensão aumentou quando uma ONG americana surgiu do nada e começou a visitar as aldeias locais. Pouco tempo depois da chegada da ONG, a organização do meu avô enviou uma mensagem clara aos aldeões. Eles deveriam receber os visitantes com hospitalidade e mostrar uma atitude de cooperação. Porém, qualquer família que permitisse que seus filhos fossem vacinados enfrentaria duras consequências. Você pode estar se perguntando por que a organização não queria que as crianças fossem vacinadas, e a resposta tem várias camadas. Primeiro, para eles, uma criança não precisava de pernas funcionais para trabalhar no processamento de papoulas para a produção de heroína. Então não fazia diferença se as crianças contraíssem pólio e ficassem incapacitadas. Para a organização, isso só significava mais mãos disponíveis para a linha de produção. Em segundo lugar, havia uma espécie de teoria conspiratória entre os líderes da organização. Alguns acreditavam que as vacinas não eram realmente vacinas, mas sim um disfarce da CIA, que estaria implantando dispositivos de escuta nas crianças. Eles espalharam essa teoria entre os aldeões, alegando que as vacinas seriam extremamente dolorosas e, no final, implicariam todos como traficantes de drogas para a CIA, arruinando suas vidas. Mas, em terceiro e último lugar, permitir que alguém chegasse àquela região e mostrasse aos aldeões que havia uma maneira melhor de viver era algo inaceitável. A organização precisava manter controle total sobre a área. Qualquer coisa que ameaçasse essa autoridade não poderia ser tolerada. No início, parecia que os aldeões estavam acatando as ordens da organização. Afinal, eles sempre haviam sido cooperativos. Suas vidas dependiam disso. Porém, assim que a ONG começou a enviar suas equipes, acompanhadas de representantes do governo que falavam a língua local, muitos aldeões perceberam que estavam sendo manipulados. As ONGs foram inteligentes. Elas não chegaram com jalecos brancos e enormes seringas, o que poderia assustar. Em vez disso, distribuíram medicamentos básicos primeiro: aspirina, sais para reidratação, fórmula infantil, lanches para as crianças, coisas simples que causavam impacto imediato e conquistavam a confiança dos aldeões. Para pessoas que nunca haviam tido contato com a medicina moderna, isso foi um sucesso estrondoso. Logo, dezenas de famílias em cada aldeia se aproximaram discretamente da ONG e vacinaram seus filhos em segredo. A notícia, claro, chegou até a organização, que incumbiu meu avô de punir essas famílias. Eles conseguiram os nomes de todas as famílias cujas crianças haviam sido vacinadas contra a pólio e foram de aldeia em aldeia retirando as crianças que haviam recebido as vacinas. A organização disse às famílias que isso era apenas uma medida de precaução, que queriam que seus próprios médicos observassem as crianças para garantir que as vacinas fossem legítimas. Se fossem e as crianças não tivessem nenhum efeito colateral, elas seriam rapidamente devolvidas às suas casas, juntamente com alguma compensação financeira. Afinal, as crianças contribuíam para a renda familiar e a ausência delas significava perda de dinheiro. Mas, se houvesse algum mal, a organização estaria em uma posição melhor para tratá-las e também poderia tomar medidas legais contra a ONG, alegando que tinha feito todas as observações e exames necessários. Como você deve ter imaginado, não era isso que a organização pretendia fazer. Não sei exatamente como eles agiram. Meu avô nunca deu detalhes. Mas o que sei é que devolveram as crianças às aldeias, mas não às suas casas. Eles empilharam os corpos em grandes montes fora das aldeias de onde vieram e os deixaram ali para que os aldeões os encontrassem. E foi meu avô quem matou todas elas de uma vez, envenenando sua comida e água. Minha mãe contou que ela e minha avó ficaram sentadas, ouvindo em horror enquanto ele relatava essa história. Ao final, o padre estava tão pálido e chocado quanto elas. Todas as confissões de leito de morte do meu avô foram horríveis, mas essa, em particular, permaneceu na mente da minha mãe e assombrou minha avó até o dia em que ela também foi descansar em seu túmulo.
A única razão pela qual minha mãe acabou me contando foi porque eu queria visitar Myanmar para conhecer os lugares de onde ela e o vovô vieram. Sempre que eu tocava no assunto, ela evitava responder diretamente, pois eu queria saber exatamente para onde viajar e ver minhas raízes ancestrais. Eu insisti e insisti, e ela continuou resistindo, até que um dia, finalmente, ela cedeu. Ela me contou tudo sobre como o vovô não era o homem trabalhador, caridoso e bem-sucedido que nós, crianças, sempre imaginamos. Antes de se mudarem para os Estados Unidos, ele tinha sido uma pessoa completamente diferente. Eu não posso visitar o país da minha mãe porque ainda existem pessoas em Myanmar que me matariam se soubessem quem meu avô era. E não se trata apenas de pessoas na província de Shan querendo vingança pelas crianças assassinadas. Estou falando de funcionários do governo que, sem esforço, poderiam fazer alguém desaparecer. E quando digo desaparecer, quero dizer sumir de verdade. Desde sua criação, os Estados Unidos orgulhosamente se libertaram da opressão e romperam com a monarquia britânica. Porém, ao longo dos 2 séculos seguintes, por meio da acumulação de riqueza, influência midiática e poder, o país acabou criando sua própria aristocracia. Famílias como os Bush, Kardashians, Vanderbilt e Roosevelt se consolidaram como membros da elite americana. Contudo, poucas se destacam tanto quanto os Kennedy. A família Kennedy se tornou uma das dinastias políticas mais influentes da história americana. Sua trajetória nos Estados Unidos começou com Patrick Kennedy, um imigrante irlandês do condado de Wexford, que se estabeleceu em Boston no ano de 1849. Seu filho, P.J. Kennedy, alcançou sucesso como empresário e político, abrindo o caminho para o crescimento meteórico da família. Mas foi o neto de P.J., Joseph P. Kennedy Sr., quem alavancou a fortuna e o prestígio dos Kennedy. Joe Kennedy Sr., um empresário habilidoso, acumulou sua fortuna em bancos, imóveis, mercado de ações e principalmente no ramo de bebidas alcoólicas, aproveitando as oportunidades da lei seca, período que também fomentou a ascensão de contrabandistas e gangsters. Apesar de suas conexões com o submundo do crime, Joe consolidou as ambições políticas da família ao se casar com Rose Fitzgerald, filha do então prefeito de Boston, John Fitzgerald. Joe Sr. também foi embaixador dos USARA no Reino Unido no final da década de 1930, mas rapidamente focou em preparar seus filhos para ocupar posições de liderança pública. Dentre seus filhos, o mais conhecido é John, ou JFK, como é amplamente lembrado. Ele foi o 35º presidente dos Estados Unidos, sendo uma figura crucial durante a crise dos mísseis de Cuba e o avanço dos direitos civis, até seu trágico assassinato em 1963, que chocou o mundo. Seu irmão mais novo, Robert, atuou como procurador-geral e senador por Nova York, e também defendeu fortemente os direitos civis e iniciativas contra a pobreza. No entanto, o assassinato de Robert em 1968, durante sua candidatura à presidência, foi um golpe profundo para a família Kennedy. O irmão mais novo da família Kennedy, Ted, também atuou como senador dos Estados Unidos, enquanto a irmã mais velha, Jean, foi a 17ª embaixadora americana na Irlanda. Porém, uma outra irmã, Rosemary Kennedy, teve sua história mantida em segredo pela família por muitos anos. Rosemary Kennedy, mais conhecida como Rosemary, nasceu na casa dos pais em Brookline, Massachusetts, no dia 13 de setembro de 1918. Seu nome foi uma homenagem à mãe, Rose Fitzgerald, e seu nascimento foi complicado, agravado pela falta de médicos durante o surto da gripe espanhola. Para evitar que o parto ocorresse antes da chegada de um médico, a enfermeira que auxiliava o nascimento ordenou que Rose mantivesse as pernas fechadas. Essa decisão fez com que a cabeça de Rosemary ficasse presa no canal de parto por mais tempo que o ideal, privando-a de oxigênio. Conforme Rosemary crescia, seus pais notaram que ela não atingia marcos importantes de desenvolvimento.
Aos 2 anos, ela ainda lutava para se sentar e engatinhar, algo que outras crianças faziam com facilidade. Em vez de admitirem abertamente a condição de Rosemary, os pais optaram por manter sua deficiência intelectual em segredo, compartilhando a verdade com poucos membros próximos da família. Os Kennedy inicialmente designaram um tutor para ajudar Rosemary a acompanhar seus colegas intelectualmente. Mas, conforme ficou evidente que ela precisava de assistência mais especializada, enviaram-na a um internato na Pensilvânia, focado em educar pessoas com deficiências intelectuais. Aos 16 anos, Rosemary foi para o convento do Sagrado Coração, em Elmhurst, Providence, Rhode Island, onde foi educada separadamente para manter sua condição fora do conhecimento público. Na época, suas habilidades de leitura, escrita e matemática eram comparáveis às de uma criança da 4ª série. 2 freiras e uma professora especializada, conhecida como Sra. Newton, dedicaram-se a ensinar Rosemary seguindo um currículo adaptado, em uma sala de aula separada dos demais estudantes. Para evitar exposição, os administradores da escola alteraram suas regras, permitindo que John, irmão mais velho de Rosemary e futuro presidente dos Iowa, a acompanhasse em um baile escolar. Lá, ele atuou como uma ponte entre Rosemary e as outras meninas. Segundo uma colega, ela não parecia em nada diferente. Como agradecimento pela discrição da escola, os Kennedy financiaram a construção de uma nova quadra de tênis. No final da década de 1930, Rosemary, já em seus últimos anos de adolescência, vivia socialmente ativa, lia bastante e, às vezes, acompanhava a família em visitas de estado a outros países. Embora seu desenvolvimento intelectual fosse notadamente mais lento que o de seus irmãos, aqueles que desconheciam sua condição a descreveriam como infantil, no máximo. Em uma entrevista à revista Women's Day, Rosemary falou sobre seus estudos para se tornar professora de jardim de infância, seu interesse em trabalho social e até mencionou sonhos de atuar no cinema. Ela se mostrava tímida, articulada, mas cautelosa em suas palavras. Na verdade, essa era uma imagem cuidadosamente construída. Quando o Boston Globe solicitou uma entrevista, o assistente de seu pai preparou as respostas que Rosemary decorou após longas horas de prática. A declaração oficial que ela compartilhou foi a seguinte: "Sempre tive interesses sérios e sei que a vida não é apenas diversão. Tenho estudado o famoso método psicológico da doutora Maria Montessori e me formei no ensino no ano passado." Por volta dessa época, Rosemary viajou para o Reino Unido, onde conheceu o rei George VI no Palácio de Buckingham, durante uma cerimônia oficial. Ela havia praticado a reverência por horas, mas no momento do evento tropeçou e quase caiu diante de centenas de espectadores. Demonstrando a tradicional elegância britânica, a multidão ignorou o pequeno incidente, à exceção de um ajudante real que a amparou. Quando se apresentou ao rei, ele a recebeu com um sorriso caloroso e as mais cordiais boas-vindas à sua corte. A mãe de Rosemary nunca mencionou o ocorrido, tratando a ocasião como um sucesso. Afinal, a jovem havia superado tanto sua condição quanto a ansiedade, além de ter conhecido o rei da Inglaterra. Infelizmente, esse momento marcou um ápice em sua vida, pois, ao retornar aos Estados Unidos no início de 1940, Rosemary, então com 22 anos, passou a ser descrita como cada vez mais irritadiça e difícil. Perto de completar 25 anos, Rosemary começou a ter explosões de raiva. Ela destruía objetos, atacava familiares e amigos, e alguns desses episódios terminavam em convulsões ou crises epilépticas. Após ser expulsa de um acampamento de verão em Massachusetts, ela foi enviada para um convento em Washington, D.C. Ali, começou a fugir à noite, e as freiras, suspeitando de envolvimento com atividades impróprias, alertaram-na sobre doenças e gravidez. Embora não se saiba ao certo se Rosemary estava buscando romance, era claro que ela ansiava por liberdade. Esse comportamento imprudente preocupou seus pais, que temiam que isso pudesse manchar a imagem política da família. No outono de 1941, quando Rosemary tinha apenas 23 anos,
seus pais recorreram a renomados psicólogos americanos em busca de uma solução. Eles procuraram os profissionais médicos mais qualificados do mundo, homens que dedicaram suas vidas à busca da excelência na medicina. Na época, a solução oferecida era considerada o ápice do tratamento psicoterapêutico, embora hoje, menos de 100 anos depois, seja vista como um ato bárbaro, quase como um crime contra a humanidade. Rosemary Kennedy foi submetida a uma lobotomia. A lobotomia, desenvolvida entre as décadas de 1930 e 1940, era um procedimento cirúrgico que envolvia cortar as conexões entre o lobo frontal do cérebro e o tálamo. Usada para tratar doenças mentais que não respondiam a outros tratamentos, a técnica ganhou popularidade, especialmente porque as alternativas, como camisas de força, celas acolchoadas e a violência física, eram consideradas ainda mais desumanas. O procedimento envolvia a perfuração do crânio e a inserção de um instrumento no cérebro, com o objetivo de embaralhar as partes responsáveis pela personalidade. Embora essa cirurgia deixasse muitos pacientes mais tranquilos, também trazia mudanças drásticas na personalidade. Muitos se tornavam apáticos, com uma assustadora perda de habilidades sociais, comportando-se de maneira distante da normalidade. E claro, a lobotomia carregava graves efeitos colaterais e, em alguns casos, era fatal. Com a introdução de medicamentos como a torazina, a prática foi drasticamente reduzida. Incrivelmente, a lobotomia ainda é legal nos Estados Unidos. Foi esse o procedimento ao qual Rosemary foi submetida. Mesmo naquela época, muitas pessoas fora do círculo médico viam a lobotomia como uma solução distópica para um problema complexo e profundamente doloroso. Joe Kennedy Sr., sabendo que sua esposa jamais concordaria, autorizou o procedimento em segredo, apenas informando Rose após sua conclusão. A lobotomia de Rosemary ocorreu em novembro de 1941. O Dr. James W. Watts, da Escola de Medicina da Universidade George Washington, conduziu o procedimento com o auxílio do Dr. Walter Freeman. Segundo as notas de um observador, após sedarmos levemente Rosemary, começamos pelo topo da cabeça, lembrou o Dr. Watts. Acredito que ela estivesse acordada. Ela havia recebido um sedativo leve. Fiz uma incisão circular no cérebro, perto da parte frontal do crânio. Fizemos apenas uma pequena incisão de cerca de 1 polegada e depois introduzimos um instrumento. O instrumento usado pelo Dr. Watts parecia uma faca de manteiga. Ele o moveu para cima e para baixo, cortando o tecido cerebral, enquanto o Dr. Watts realizava os cortes. O Dr. Freeman pedia a Rosemary que recitasse o Pai Nosso, cantasse God Bless America ou contasse de trás para frente. Eles ajustavam a profundidade dos cortes com base nas respostas de Rosemary. Só pararam quando ela se tornou incoerente, sinalizando que haviam terminado de embaralhar seu cérebro. Posteriormente, o Dr. Watts afirmou que, em sua visão, Rosemary não estava lidando com dificuldades de aprendizado, mas sim com uma depressão profunda, que limitava seu desenvolvimento educacional. Todos os pacientes lobotomizados por Watts e Freeman tinham sido diagnosticados com algum tipo de transtorno mental. Após a revisão do caso, outros profissionais médicos concordaram que Rosemary sofria de uma depressão não diagnosticada e não de dificuldades avançadas de aprendizado. Bertram S. Brown, ex-assistente dos Kennedy e diretor do Instituto Nacional de Saúde Mental durante o governo de JFK, sugeriu que o desejo de classificar Rosemary como mentalmente deficiente, em vez de mentalmente doente, visava proteger a reputação política de JFK. Ele acrescentou que a resistência da família a aceitar a doença mental refletia uma negação contínua do que realmente estava acontecendo. Ao submeter Rosemary à lobotomia, seus pais transformaram sua condição em algo impossível de ocultar. Ficou rapidamente claro que o procedimento havia danificado severamente sua capacidade mental. Seu intelecto e habilidades sociais regrediram ao de uma criança de 2 anos. Ela perdeu a capacidade de andar, falar e sofreu de incontinência severa. Após o procedimento,
Rosemary foi internada em Craig House, um hospital psiquiátrico particular ao norte de Nova York. Posteriormente, foi transferida para Jefferson, Wisconsin, onde passou o resto de sua vida na escola St. Coletta para crianças excepcionais. O arcebispo de Boston, Richard Cushing, recomendou a St. Coletta, explicando que a instituição oferecia uma excelente infraestrutura para cerca de 300 adultos vulneráveis. Para garantir as acomodações de Rosemary, Joe Sr. viajou até a escola, mas, insatisfeito com as condições, decidiu construir uma casa particular para ela, a 1 milha do campus principal. Perto da casa Alverno, que cuidava de adultos que necessitavam de assistência vitalícia, as freiras apelidaram o local de Kennedy Cottage, em homenagem à única residente permanente. No Kennedy Cottage, Rosemary era cuidada por 2 freiras, irmã Margaret Ann e irmã Leona, que ofereciam cuidados contínuos. Uma professora de cerâmica visitava o chalé 3 vezes por semana, tentando ensinar Rosemary a modelar peças. Além disso, Rosemary tinha acesso a um carro com motorista e um cão de companhia, para garantir que nunca estivesse completamente sozinha. Embora os pais de Rosemary tivessem garantido que ela fosse bem cuidada e não lhe faltasse nada material, esse cuidado teve um custo, quase um rompimento total com os assuntos da família. Foram necessários 20 anos até que sua mãe a visitasse no Kennedy Cottage, e seu pai nunca a visitou. A autora Kate Clifford Larson afirmou que os pais de Rosemary esconderam sua real condição do resto da família por mais de 20 anos, e nenhum de seus irmãos sabia seu paradeiro exato. Durante a campanha de reeleição de JFK para o Senado, em 1958, a família Kennedy justificou a ausência de Rosemary, alegando que ela era reclusa e muito reservada. Foi somente em 1961, após John ter sido eleito presidente, que a família revelou parte da verdade sobre sua condição, embora de forma incompleta. Eles admitiram que Rosemary era mentalmente deficiente, mas apenas de forma leve, omitindo completamente que ela havia passado por uma lobotomia devastadora nas mãos de renomados médicos. Ironicamente, pouco depois dessa revelação parcial, Joe Kennedy Sr. sofreu um derrame catastrófico que o deixou incapaz de falar e andar. Ao contrário de Rosemary, sua localização foi amplamente conhecida pela família, que o visitou frequentemente em seu momento de necessidade. Após a morte de Joe Sr. em 1969, e sem sua influência sobre a família, os Kennedy começaram a reintegrar Rosemary em suas vidas. Ela foi levada para visitar parentes na Flórida, em Washington, D.C., e até retornou a uma de suas antigas casas em Cape Cod. O carinho e a atenção familiar provaram ser o melhor remédio para Rosemary, e durante esse período, ela passou de ser completamente incapaz de se mover sozinha para conseguir andar novamente, embora com uma claudicação perceptível. Ela nunca recuperou a fala, e um de seus braços permaneceu paralisado, mas sua qualidade de vida nos últimos anos foi muito melhor do que antes. O conhecimento sobre a lobotomia de Rosemary Kennedy só se tornou completamente público em 1987. No livro The Fitzgeralds and the Kennedys, a historiadora Doris Kearns Goodwin revelou detalhes de diversas conversas francas que teve com a família Kennedy, incluindo um relato completo sobre o procedimento realizado em Rosemary. O público ficou chocado com a descoberta, e o fato de esse segredo ter sido mantido por mais de 45 anos surpreendeu até os insiders políticos mais cínicos. No final da década de 80, a lobotomia já era amplamente vista como um tratamento desumano e desnecessário, considerado negligência médica e pseudociência. Portanto, saber que uma figura da realeza americana havia sido submetida a tal procedimento e de maneira tão calculada foi um choque profundo para os americanos. Finalmente, em 7 de janeiro de 2005, Rosemary faleceu de causas naturais no Hospital Memorial de Fort Atkinson, Wisconsin, aos 86 anos. Suas irmãs Jean, Eunice e Patrícia, junto com seu irmão mais novo, Ted, estavam ao seu lado no momento de sua morte. Ela foi sepultada ao lado de seus pais no cemitério Hollywood, em Brookline, Massachusetts. Excluída em vida, mas unida na morte,
muitos atribuem sua história à inspiração que levou Eunice Kennedy Shriver a fundar as Olimpíadas Especiais, simbolizando que, embora a vida de Rosemary tenha sido marcada pela solidão e isolamento, seu legado foi de inclusão e oportunidades para os membros mais vulneráveis da sociedade. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, deixe um comentário compartilhando sua opinião sobre as histórias de hoje. Se preferir, comente o horário que está assistindo. Bem, vamos continuar. Deixe-me compartilhar a história da família Winstead Carter, de Providence, Rhode Island, mais precisamente sobre o filho único deles, Ephraim. Ephraim Carter veio ao mundo no dia 30 de outubro de 1879, filho de George Austin Carter e Catherine Winstead. Na época de sua concepção, George já se aproximava dos 60 anos, enquanto Catherine ainda tinha 29. O casamento entre eles era um tanto complicado e não muito emocionante, resumindo-se a um acordo de conveniência. A família Winstead precisava das terras e do dinheiro dos Carter para consolidar sua posição na elite americana, enquanto os Carter precisavam de um herdeiro para continuar sua linhagem. Catherine havia dado à luz 3 filhas antes, o que deixou a família Carter decepcionada, já que o desejo por um filho homem era forte. Por muito tempo, parecia que Catherine não conseguiria cumprir essa expectativa. George estava envelhecendo e, sendo sincero, já não tinha as mesmas capacidades de antes para gerar filhos. Então, você pode imaginar a surpresa de todos quando, em janeiro de 1879, Catherine anunciou sua gravidez. A notícia foi motivo de celebração, mas ainda pairava a incerteza sobre o sexo do bebê, pois, por mais duro que fosse, outra filha seria um desapontamento. Naquela época não havia tecnologias para saber o sexo do bebê antes do nascimento, como ultrassons ou festas de revelação. Todos tiveram que aguardar pacientemente os 9 meses para descobrir se seria um menino ou uma menina. E para o grande alívio de todos, nasceu um menino que foi chamado de Ephraim. Diferente de suas irmãs mais velhas, que lembravam muito as mulheres da família Carter, o pequeno Ephraim puxou a sua mãe. Os Winstead eram conhecidos por seus cabelos negros como carvão e olhos castanhos profundos, o que alimentava os rumores de que um de seus antepassados teria sido uma escrava mulata do Caribe. Já os Carter eram todos loiros de olhos azuis, e se não fosse pelas circunstâncias singulares do nascimento de Ephraim, talvez houvesse mais perguntas direcionadas à sua jovem mãe. Ainda assim, a chegada de Ephraim foi recebida como uma verdadeira bênção. Mas com o passar do tempo e o crescimento do menino, muitos começaram a vê-lo mais como um peso do que um presente. Ephraim era uma criança cheia de energia e curiosidade, andando sozinho antes dos 2 anos. Embora isso mostrasse que seu desenvolvimento físico estava a todo vapor, foi seu desenvolvimento mental que realmente chocou seus parentes e cuidadores. Com apenas 2 anos e meio, Ephraim já solucionava quebra-cabeças complexos, entendia conceitos que outras crianças de sua idade não conseguiam nem começar a compreender e possuía um vocabulário avançado para complementar tudo isso. Suas irmãs, muito mais velhas, já estavam entre a adolescência e o início dos 20 anos, o que significava que Ephraim passava boa parte do tempo sem companhia da mesma faixa etária. Sua mãe, querendo garantir que ele se socializasse adequadamente, organizou encontros com outras crianças de idade semelhante. Foi então que surgiram comportamentos preocupantes. Em um desses encontros, um menino com quem Ephraim brincava caiu e bateu o rosto no chão de madeira, começando a sangrar pela boca e nariz. Ao invés de demonstrar empatia ou ajudar o garoto, Ephraim apenas riu e continuou a brincar com o trem de lata que havia ganhado de seu pai. O menino, atordoado e ensanguentado, mal conseguia reagir, até que um dos cuidadores de Ephraim percebeu a situação e correu para socorrê-lo. O incidente tornou-se um dos principais assuntos de discussão na casa dos Carter, tanto entre os empregados quanto entre os pais de Ephraim.
George, que já estava com 63 anos àquela altura, insistia: é apenas coisa de menino. Com o tempo e a orientação certa, ele amadurecerá emocionalmente como os demais. No entanto, para a frustração da família, o comportamento inquietante de Ephraim só piorava. A propriedade dos Carter, uma das maiores e mais notáveis mansões da Nova Inglaterra, sofria com um grande problema de ratos. Apesar de manterem cerca de meia dúzia de gatos de diferentes raças, todos eficientes caçadores, isso ainda não bastava para controlar a infestação. Um dos empregados sugeriu: e se usássemos queijo envenenado para resolver o problema de maneira rápida e silenciosa? Mas o caseiro logo apontou: o cheiro de dezenas de ratos apodrecendo nas paredes durante o verão seria insuportável. Assim, os Carter optaram por espalhar ratoeiras por toda a casa e terrenos. Ephraim, que tinha apenas 6 anos durante o que ficou conhecido como o debacle das ratoeiras, já era uma criança extremamente inteligente. Ele frequentemente surpreendia estranhos e conhecidos com sua sagacidade e intuição, mas sua natureza imprudente, espontânea e às vezes cruel fazia dele uma figura difícil de lidar. Quando as ratoeiras foram instaladas, Catherine Winstead Carter estava preocupada com o impacto que a visão dos corpos dos roedores poderia ter sobre Ephraim, além de temer pela reação dos numerosos convidados da casa. Ela encarregou o caseiro de garantir que todas as armadilhas fossem esvaziadas e limpas logo pela manhã antes que Ephraim pudesse vê-las. Se você falhar nessa tarefa, haverá consequências, advertiu ela. Como esperado, o caseiro cumpriu a tarefa, não querendo enfrentar a fúria da matriarca. No entanto, os ratos se mostraram mais espertos do que ele havia imaginado. Nas primeiras manhãs, ele acordava, se vestia e descia as escadas para verificar as armadilhas, mas as encontrava sempre vazias. A isca permanecia intocada, mas com o tempo parte dela começou a desaparecer misteriosamente. Após buscar mais isca na despensa, ele retornou e viu que quase todas as ratoeiras haviam sido acionadas. Confuso, perguntou aos outros empregados: alguém está esvaziando as armadilhas antes que eu chegue? Mas todos negaram. Ele ficou se perguntando o que poderia estar acontecendo, até que decidiu solicitar à Sra. Carter que verificasse o quarto de Ephraim. E lá, dentro de um armário, eles encontraram uma dúzia de ratos mortos e um bisturi. Ephraim estava dissecando os roedores. A descoberta horrorizou a todos. O comportamento de Ephraim havia alcançado um nível ainda mais perturbador. No entanto, uma nova esperança surgiu. O tio de Ephraim, Joseph, havia anunciado seu retorno das Filipinas, bem a tempo do 7º aniversário de seu sobrinho. Ele próprio fora uma criança difícil, mas encontrou disciplina na adolescência e teve destaque na academia. Joseph havia visto Ephraim apenas uma vez, quando ainda era um bebê, e passara os últimos 6 anos destacado no Pacífico. Poucas pessoas na casa dos Carter tinham de fato encontrado Joseph pessoalmente. Quando ele finalmente chegou, a semelhança entre ele e Ephraim era impressionante, indo muito além de uma mera coincidência física. Ephraim desenvolveu uma conexão especial com o tio Joe como com ninguém mais antes. Eles passavam horas caminhando pela propriedade e nos almoços e jantares tinham uma forma peculiar de se comunicar em silêncio. Bastava Joe olhar para Ephraim e o menino começava a rir. Às vezes o contrário acontecia, e Ephraim olhava para o tio, desencadeando uma reação que só eles pareciam entender. Aos poucos, todos na casa começaram a notar. Todos, exceto George, o pai de Ephraim. Isso porque, no fim das contas, George Carter não era realmente o pai de Ephraim. Ele era, na verdade, filho de Catherine Winstead e de seu próprio irmão, Joseph. Uma vez que essa verdade ficou evidente para a família, não havia mais como ignorá-la. A maneira como George e Catherine se comportavam, a forma como o tio Joe antecipava todas as necessidades de Ephraim e como o menino sempre se comportava na presença dele, tudo indicava a traição que George nunca percebeu e que levou consigo até o túmulo. Ephraim morreria aos 17 anos, baleado durante um jogo de cartas.
Ele foi flagrado trapaceando e tentou sacar uma pistola contra o homem que o acusou. Outro jogador, também armado, reagiu mais rápido e disparou um único tiro mortal. Mais tarde, foi descoberto que a arma de Ephraim sequer estava carregada, o que levou a especulações de que ele ou havia esquecido de carregar a arma, ou talvez estivesse planejando sua própria morte de maneira calculada. Uma outra versão da história afirma que, no calor do momento, Ephraim confessou a um dos jogadores: "Fui eu quem atacou sua esposa. Ela havia sido violentada quase um ano antes, e o culpado nunca fora encontrado." Os detalhes que Ephraim conhecia sugeriam que ele era mais do que um simples observador. Muitas das ações de Ephraim permaneceram envoltas em mistério, já que sua família fez de tudo para proteger sua reputação. No entanto, graças aos relatos de funcionários mais velhos e daqueles que conheciam a família, hoje sabemos que as circunstâncias ao redor de seu nascimento não foram nada comuns, e os resultados disso foram verdadeiramente aterrorizantes. Chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.